Alunos, com o avanço da Revolução Industrial que a gente tem estudado, após esse período aí da chamada maquinofatura, quando a gente tem a implementação das máquinas, os artesãos eles passam a ser os operários das linhas de produção, né? E nesse período que a gente tem a primeira fase da Revolução Industrial, ou a primeira Revolução Industrial, nós temos aí uma total degradação, né, da vida operária. Ou seja, esse cidadão que era camponês, que veio do campo para a cidade procurando uma vida melhor, né, porque praticamente foram expulsos do campo pelo sistema lá de cercamentos que a gente já estudou. Esses operários agora estão numa linha de produção onde os patrões, onde os chamados burgueses ou donos dos meios de produção é quem mandam, é quem determinam. São os que estão bem financeiramente, que detêm o poder naquele momento. Mas a situação do operariado, do proletariado, que a gente diz, é degradante. Salário ruim, as fábricas imundas, sem ventilação, condições de trabalho péssimas. Além de tudo, naquele período, ali já falando pelo início dos anos 1800, né, continua homens, mulheres, crianças trabalhando dentro de fábricas, né, em horas extensas, em longas jornadas de trabalho, sem nenhum auxílio, só com aquele salário irrisório que os patrões pagavam naquele momento. E se viviam assim dentro das fábricas, a vida deles fora das fábricas era igual ou pior, né? Porque com a baixa remuneração não poderiam morar bem, não poderiam comer bem. A história conta que havia muita mortalidade infantil naquele período, muita doença, moravam em situações assim de total falta de higiene. Então a situação do operário naquele momento era de dificuldade tremenda. Tudo isso fez com que eles começassem a pensar em se organizar, em se revoltar, em se pleitear para si melhorias, porque o que eles pretendiam, o que eles queriam, não se poderia continuar do jeito que estava. Então, o que a gente quer comentar com vocês nesse momento é essa primeira situação que ocorreu na Revolução Industrial, que é o chamado movimentos operários, ou seja, os movimentos dos operários, dos trabalhadores, reivindicando melhorias em causa própria, correto? Então, inicialmente, os operários eles responsabilizavam as máquinas como sendo responsáveis por eles estarem naquela situação. Porque enquanto não existiam as máquinas, os artesãos se reuniam e é tudo feito manual, né? Então havia uma maior valorização deles, eles não passavam por essa situação que estavam passando nesse momento, com as linhas de produção, com a falta de consideração pelo trabalho deles, por esse trabalho assalariado, né? Alguns começaram a pensar o seguinte: bom, são as máquinas que são as responsáveis por essa situação, vamos começar a destruir. Vamos começar a quebrar essas máquinas, quem sabe a gente volta na mesma situação antiga. Então, na Inglaterra, naquele momento, começou-se um movimento chamado ludismo, que até tem um líder, um trabalhador líder desse momento, de nome Ned Ludd, que deu origem a esse nome, do ludismo. E alguns trabalhadores invadiam fábricas com marretas e outros materiais e quebravam máquinas. E isso ocorreu muito na Inglaterra naquele momento. Então, tanto é que esse movimento é chamado também de os quebradores de máquina, ou ludismo, porque é um movimento que eles pensavam que inicialmente, em se quebrando todas as máquinas, ia resolver a situação deles. E aí, logicamente, que esse movimento do ludismo, ele se iniciou, mas o governo daquela época, tão logo, entrou e reprimiu, né, e não permitiu que isso continuasse. Um tempo depois do ludismo, ainda sem ter conseguido nenhuma melhoria, os
operários, o proletariado vai se unir e vão pensar que é o governo que pode resolver para eles essas situações. Então eles escrevem documentos, escrevem cartas ao governo, aos comandos daquela época, né? Pleiteando melhorias, que o governo visse melhor a situação do trabalhador, que interferisse nessas fábricas para melhorar salário, para diminuir jornada de trabalho, né? Então esse movimento segundo é o chamado cartismo, que é o momento que eles escrevem essas cartas, por causa disso mesmo que tem esse nome. Só que mais uma vez, eles esquecem que esses governantes daquela época também eram os grandes ricos donos das fábricas. Então eles não queriam dar benefício nenhum ao operário, ao proletariado. Essa é a questão predominante, como a gente tem hoje, também no nosso Brasil, né? Por que todas as vezes aqui no Brasil ou em outros países que são iguais, você não consegue melhoria para os trabalhadores, os deputados, os senadores não conseguem, por exemplo, elevar o salário mínimo, não conseguem benefícios a mais para os trabalhadores? Porque os donos dessas fábricas, os donos das empresas para quem a gente trabalha, para quem o pai de vocês trabalha, são esses políticos que estão lá. São os vereadores, são os prefeitos, são os deputados, são os senadores. Esse pessoal do dinheiro, do poder financeiro, é que são os donos do meio de produção. Então eles não vão querer, como político, beneficiar o trabalhador, porque são eles mesmos os donos da fábrica e vai sair do bolso deles, do lucro deles, o dinheiro que ele vai ter que pagar para os operários. Isso já acontecia naquela época também, lógico. Eles pleiteavam o governo, através de cartas, melhorias, por isso chamado cartismo, mas pouco conseguiram, né? Porque os próprios donos dos meios de produção eram esses políticos que governavam a Inglaterra naquele momento. Com o passar dos tempos isso vai mudando, porque cada vez mais a pressão dos operários, do proletariado por melhorias, ela existe, ela acontece, né? Depois vocês têm, desde esse período, a formação dos primeiros sindicatos, as chamadas trade unions, a formação dos primeiros sindicatos, das primeiras associações, e começa-se a ganhar algumas causas, começa-se a ganhar alguns poderes, como melhoria de condições de fábrica, como diminuição de jornada de trabalho, né? Então, esse período marca, basicamente, pessoal, o nascimento dos sindicatos, mas, acima de tudo, a força do poder do trabalhador, ainda que muito deixada de lado pelos governantes, pelos políticos, né? Mas começa a mostrar a força do trabalhador, a força do proletariado, as greves, os sindicatos, as revoltas, né? Isso é importante que fique marcado nesse momento. Por isso que a gente chama esse tema de movimentos operários, né? É a primeira vez que a gente tem, nessa fase, anos 1800, com o advento do ludismo, que eu falei para vocês, que são os quebradores de máquinas, depois do cartismo, que é esse movimento de escrever cartas, escrever documentos ao governo pedindo melhorias, né? Dentro do conceito de fábrica, dentro do conceito de produção industrial, de linhas de produção em larga escala, é a primeira vez que a gente tem esse movimento operário, essa força operária, entre aspas, gritando, buscando melhorias para si, como trabalhadores, né? E ainda dentro desse conceito, ali pelos anos 1800, nós temos dois movimentos sociais que chamam a atenção, que é o chamado anarquismo e o chamado de Karl Marx, que é o socialismo, né? O que a gente quer falar do anarquismo? O anarquismo era um grupo de pessoas que pensavam que não se deveria existir, para a melhoria da situação, não se deveria existir governos, não se deveria existir órgãos que controlassem. Então, não se poderia existir mais escolas, não deveria existir mais governo, não deveria existir mais nenhum tipo de órgão que controlasse, né? Seria tudo somente trabalhadores, as fábricas operando, mas tudo sob o controle dos trabalhadores, tudo sob o controle de uma camada social. O anarquismo, ele pregava
a não existência de poderes controladores, né? Já Karl Marx, com seu socialismo, ele pregava inicialmente uma revolução também que passasse pelo proletariado, que depois de um certo período não existiria mais comando também, e todos os empregados, todos os operários que seria uma camada única da sociedade, ou seja, todos os comandados seriam únicos, não existiria mais o chefe disso, o chefe daquilo. Então são movimentos sociais que existiram naquela época, que marcam essa primeira revolta de trabalhadores, esse primeiro movimento pleiteando melhorias, e que marca, na verdade, a vida de todos ao longo dos tempos, né? Isso sai da Inglaterra, vai para outros países, o desenvolvimento industrial, sempre com esse duplo comando, quer dizer, donos dos meios de produção, o pessoal muito bem financeiramente, que são poucos, né? E uma grande massa de pessoas, que são os operários, os chamados proletariados, que são explorados pelos meios de produção, que pagam a eles salários, né, que são os chamados assalariados, mas que nem sempre condizem com a sua produção. Ou seja, o operário está sempre querendo um pouco mais, porque ele acha que não está sendo valorizado, os donos do meio de produção estão sempre achando que estão pagando muito, né, e querem, se possível, até diminuir esse salário do proletariado. Então, essa luta constante, essa luta de classes aí que Karl Marx tanto diz no seu socialismo, ele diz que é uma luta de classes constante. Desde que o homem é homem, existiu sempre essa luta de classes, proletariado e os donos do meio de produção, aqueles poucos que estão muito bem financeiramente, que comandam, que pegam serviço em relação ao operário, ao proletariado. Então, essa é a noção que eu quero que vocês tenham na Inglaterra, na Revolução Industrial, no início dos anos 1800, desses primeiros movimentos operários, que marca aquela reivindicação da classe trabalhadora, do operário, do proletariado, que são explorados pelos donos do meio de produção, que são os donos das fábricas, que são os que estão bem financeiramente e que, na maioria das vezes, também são os políticos, são os deputados, são os senadores que governam o nosso país. No caso, naquela época, a Inglaterra, que governavam a Inglaterra e que hoje governam aqui o nosso Brasil. Afinal, os funcionários de fábricas, os funcionários de empresas, trabalham pelos donos de meios de produção, que na verdade são esses deputados, esses senadores, esses grandes empresários que comandam, de uma certa forma, o nosso Brasil. Pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Façam uma boa leitura dos textos, tá? Espero que fiquem bem e a gente volta numa outra oportunidade, abordando mais um tema dentro desse tema maior, que é a Revolução Industrial. Espero que fiquem bem, um grande abraço para vocês, para suas famílias e até a próxima oportunidade. Até lá, galera!